As pessoas vão percebendo que isso não é bom. Né? Por favor. Meu nome é Antônio Gaspar, eu sou jornalista do Diário Net e, com relação às exposições anteriores, já partindo delas, porque foram brilhantes, eu queria colocar uma coisa que é a seguinte. Com relação ao movimento feito pelo Lupe no trabalho, que precede a questão da Petrobras lá atrás, eu acho que o que determina muito, talvez nessa análise, é o espírito que está determinando esse tipo de ação. Cada vez mais a gente vê determinados órgãos em determinados momentos, instituições do governo, tomando a iniciativa de tentar, você esportivamente falando, o rabo de vaca, né? Você joga a bola por aqui, pega lá na frente e tenta evitar um contato direto entre o leitor e a imprensa, estabelecendo uma relação, digamos assim, pretensamente transparente e pretensamente mais democrática, não é? Com relação a ferindo, portanto, esses grupos que têm que batalhar por dinheiro, recursos, pressões, para manter redações que tenham um controle social sobre aquilo que é publicado, ao contrário do que a gente vê muitas vezes na mídia, na internet, tá certo? E voltando àquilo que você tinha dito, quer dizer, esse controle é social, não é do dono da empresa, porque você mesmo, como disse, né, na revista que você tem, você muitas vezes discorda daquilo que está sendo publicado, não é? Isso, se o doutor Júlio ou o senhor Frias, na Folha de São Paulo, tivesse um controle total daquilo que é publicado, certamente eles teriam uma vida muito mais tranquila, muito mais calma, sem sobressaltos, né? Então, eu acho que o que define é o espírito. E juntando isso com um período que todos nós certamente vivemos, que foi o período da década de 70, que precedeu a anistia e a volta do regime democrático, a minha questão é a seguinte, se eu puder fazer para vocês, já engatando, é a seguinte: vocês não acham que hoje a imprensa é uma balizadora e um elemento fundamental para o equilíbrio democrático desse país? No momento em que vocês têm instituições, sindicatos, partidos políticos numa crise dessa natureza, que reflete, né, na verdade, a crise social, a imprensa, com todos os seus erros e acertos, não acaba sendo, hoje, um elemento fundamental, balizador e fiador da democracia? Dois, pegando o caminho. Aquela questão que você levantou sobre a exposição do Felipe, eu gostaria depois, se fosse possível, que você aprofundasse um pouco mais a questão seguinte: como você ter as lideranças locais numa relação direta com a comunidade, né, estabelecer isso, sem que isso signifique o controle do partido, sem que isso implique no controle do partido, na escolha daqueles que vão ser as lideranças locais colocadas pelo Beloso. A segunda coisa que eu acho que todos colocaram, se me permitem colocar, é a seguinte, que o Beloso também colocou, eu acho, a questão seguinte: não ter um vereador federal, né? Que seria a seguinte: o que é mais importante? Você ter uma liderança local expressiva numa relação com a comunidade, que expresse um programa partidário ou expresse um programa para o país de um determinado partido, ou uma liderança que eventualmente seja de fato democrática, tem uma relação com a comunidade, mas seja um nome. Ela não expresse um partido forte, ela não contribua para o fortalecimento do partido. Como evitar isso, entendeu? Ter partido forte e lideranças locais fortes. Boa pergunta. Bom, rapidamente as três perguntas. Primeiro, eu acredito fundamentalmente que a liberdade de imprensa é um pilar essencial da democracia, e acho que isso o Brasil se destaca como um dos melhores países do mundo. Você pegar em comparação a
América Latina, não há dúvida, e não existe liberdade de expressão nem na nossa amiga Argentina aqui ao lado, que nós sabemos. Ou seja, o grau de liberdade de expressão no Brasil é certamente um dos bons sintomas do grau de democracia e institucionalização democrática que nós temos no país. Então, sou super a favor e sou contra qualquer coisa que seja algum controle social da imprensa, como o governo começa a rondar toda vez que se sente atacado pela imprensa livre. Então, acho que não pode ter controle nenhum. O controle é do leitor, ele que decide o que ele quer ler, assistir, e ele tem lá o controle remoto, é isso que vai decidir se ele quer ficar naquele canal ou não. Então, sou super a favor e acho uma coisa, um atributo importante no Brasil hoje em relação a, inclusive, outros BRICS, né? Comparar com os BRICS mesmo, nós somos, sem dúvida, o lugar onde há mais liberdade de imprensa, e que é uma tradição desde o Império do Brasil. Isso é uma coisa que desde Dom Pedro II tinha uma defesa muito grande da liberdade de imprensa no Brasil. Então, bom, vamos às duas outras perguntas sobre o voto distrital. O ponto do Beloso, e o que você também levanta, com essa municipalização da discussão federal que poderia ter com o voto distrital, de fato, isso não ocorre. Ou seja, você não vê o parlamento inglês discutindo a aposentadoria de Miss Astor no departamento de Epping, né? Isso não existe. Mas o que existe, que é muito interessante no debate do parlamento inglês, é que toda vez que você se refere a um tema nacional, você busca um exemplo local. Ele fala assim, como a Mrs. Astor, do departamento de Epping, ela não recebe aposentadoria em dia porque o governo nacional não consegue equilibrar as contas, etc. Ou seja, é uma forma de exemplificar uma questão nacional usando um exemplo local. O Churchill foi eleito por, eu estou dando o exemplo do distrito de Epping a vida inteira, e nunca se viu o Churchill discutindo uma questão local. Ou seja, isso não ocorre nem no Congresso americano. E a municipalização da questão hoje no Brasil já existe. Pega as emendas. Todas as emendas são paroquiais no Brasil, as emendas parlamentares. São obrinha local para tentar assegurar o voto local. Então, isso já existe. Então, acho que isso não é um problema. Quanto a lideranças locais, as candidaturas, o seu ponto é muito importante. Hoje vai inverter essa equação, que exatamente o que o Ricardo colocou. O partido vai ter que recrutar o líder local. Por exemplo, nesse desenho de distritos que nós fizemos, um dos distritos mais curiosos na cidade de São Paulo é Morumbi, que vai pegar metade de Heliópolis, metade do bairro rico. Então, quem vai ser o candidato a esse distrito? Vai ser o líder de Heliópolis que vai convencer a turma mais rica que ele é o representante genuíno? Ou é o cara rico que vai conseguir lá na favela de Heliópolis sensibilizar as pessoas e conseguir o voto? Ou seja, quem vai ser o real representante desse distrito? A maioria dos distritos eles são muito mais homogêneos, mas, por exemplo, esse é um caso dramático de contraste social. E aí, qual é o partido que vai recrutar o cara da favela para ser seu candidato e o outro do bairro melhor e um outro nome? Ou seja, é uma disputa muito democrática, porque ela é muito local. E é a única forma, que eu acho, de lideranças locais se sobreporem às lideranças impostas pelo partido, no caso de determinados distritos. Portanto, eu acho que isso vai democratizar muito mais a escolha e vai fazer com que a cúpula do partido olhe muito mais para as lideranças locais na hora de recrutar nomes para o partido. Eu vou falar um pouco, só uma coisa, isso é a questão da liberdade de expressão, etc. Em 47, eu vou voltar às calendas gregas, o Congresso americano, eu já era nascido, e o Palmeiras tinha sido campeão. Em 47, o Congresso americano nomeou uma comissão para tratar, isso logo no imediato pós-guerra, depois daquelas experiências terríveis sobre a questão da liberdade de opinião. Então, é um decálogo. Não é um decálogo, na verdade, são 5 pontos. E o primeiro deles é a diversidade. Né? Diversidade de pontos de vista, que a imprensa tem que expressar a diversidade de pontos de vista existente na sociedade. Né? Então, se você me perguntar qual é o déficit que nós temos, isso é uma coisa complicada, porque tem a ver com a forma como os órgãos de comunicação se financiam, e não é só por conta... Depois eu vou falar um pouco do Habermas, do filósofo Habermas. Não é só por conta do papel do Estado, mas é o problema do peso do econômico na imprensa, na mídia. Isso não é uma coisa que garante a competitividade, porque vamos combinar que, na verdade, não há muita tolerância com a divergência, né? Não se tolera muito a divergência, é a opinião discordante ou desviante.
Então, para que você tenha realmente autêntica liberdade de expressão, de imprensa, é preciso ter diversidade. Né? Fundamentalmente, é preciso ter diversidade. Você não pode apostar num... Vamos pegar o caso do Murdoch. O caso do Murdoch é um caso claro de concentração absurda dos meios de comunicação. E é isso que, na verdade, provocou a degeneração. Né? Porque você vai aumentando o controle sobre a informação. Eu estava dizendo, o poder excessivo leva ao excesso de poder. Né? Então, você se usa o poder que você tem, né? Que é um caso claro. Isso é uma questão fundamental para a democracia, hoje. Né? E é chato você estar colocando essa questão, porque, em geral, as pessoas... A primeira tendência, quando eu fiz a pergunta, é o seguinte: não, mas isso você está querendo fazer uma censura, você está querendo bloquear. Não é isso, não. Eu quero que todo mundo tenha, que essa capacidade seja cada vez mais expandida, e para todos. Por isso eu acho que as mídias sociais são importantes, desde que, né, eles se ajustem às regras da democracia verdadeira. Ou seja, é preciso que você tenha... Você põe uma notícia na internet, num blog, você tem que apurar aquilo que você... Né? Isso exige recursos, exige capacidade de apuração. Não é tão simples assim. Né? Não é tão simples como as pessoas querem fazer parecer, de que a internet ampliou o espaço do debate democrático. Não é verdade. Né? Não é verdade, porque você tem falhas estruturais e graves na forma como a notícia, a informação é transmitida, né, que não garante, ao contrário do que se pretende, não garante a qualidade da informação. E eu vou repetir aqui uma coisa. Né, vou repetir aqui uma frase de um filósofo alemão. Né? Aliás, filósofo alemão é uma redundância. Né? Então, que é o Adorno, ele diz: não há liberdade sem compreensão. Não há liberdade sem compreensão, não há liberdade sem que as pessoas ampliem o seu raio de entendimento das coisas. Né? Isso quer dizer o seguinte, que as pessoas podem divergir dentro de um campo em que você tem um espaço comum de debate. Né? É isso que a experiência da vida social nos últimos anos nos ensinou. Né? Acho que o Ricardo quer falar. Queria fazer duas observações aqui. A primeira